Eu queria refletir um pouquinho com você sobre um assunto que pulsou o meu coração hoje e gostaria de abençoar você, né, com essa reflexão. Está na oração, né, conectados à oração hoje, né, está na oração chamada oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos e todos nós fazemos, oramos, rezamos, né, repetimos de um modo ou de outro. A todos nós temos familiaridade com a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou a todos nós. Foi a oração que Jesus indicou, né, e sugeriu como tendo a integralidade daquilo que a gente vai chamar de oração. E a oração diz assim, apenas os 2 primeiros versículos diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quero ler apenas esses 2 versos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho observado que às vezes a gente começa muito bem a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, e a gente vai na empolgação, mas quando chega nessa parte, seja feita a tua vontade, a gente parece que assim tem um embargo na voz, né? E a gente quase que pula, acelera essa parte e já vai logo para o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque essa é uma oração difícil de fazer, né? Essa é uma oração que, na verdade, ela contraria todas as nossas vontades. Então, quando a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acredito que muitas pessoas deixam de orar, muitas pessoas não persistem no caminho da oração, porque quando chega nessa parte em que é confrontada as suas vontades com a vontade de Deus, as pessoas desistem, as pessoas abrem mão da vontade e elas se afastam de Deus, porque todas as vezes que você deixa de orar, por uma razão ou outra, você se afasta de Deus. Ou seja, as nossas vontades nos afastam de Deus. Assim como Jonas, que quis a sua vontade e foi se afastando de Deus, assim também nós, quando nós queremos cumprir apenas a nossa vontade, apenas o nosso querer, nós nos afastamos da vontade de Deus. Mas é uma coisa interessante porque a vontade é algo totalmente intrínseco à vida humana. Ter vontades faz parte da nossa natureza, ter vontades faz parte da nossa vida. Todos nós temos vontades, isso é inerente ao ser humano. Essa vontade, essa necessidade, né? Que a vontade é a necessidade física e emocional que nós temos de fazer algo. É um desejo, é uma aspiração, é um interesse em fazer alguma coisa, né? Essa vontade, que é uma representação da nossa alma, dos impulsos do nosso ser, né? Que são motivados pela razão. Então, a razão diz coisas a nós, a razão diz sobre assuntos diversos e provoca em nós reações fisiobiológicas, de modo que a gente tem a vontade, essa vontade gera bons fluidos, né? Ou maus fluidos, ou seja, ela gera uma série de reações na nossa vida. E a gente começa então a entrar nesse ponto, né? Eu devo fazer ou não devo fazer aquilo que é a minha vontade? Eu devo praticar aquilo que livremente eu posso fazer ou não? E nós aprendemos aqui na oração do Pai Nosso que quando nós oramos, nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Então nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a nossa vontade precisa ser domada. A nossa vontade precisa ser temperada, ela precisa ser peneirada. A nossa vontade precisa passar por um escrutínio.
E esse filtro para a nossa vontade é a vontade de Deus. Quando nós oramos, faça-se a tua vontade, nós estamos colocando as nossas vontades debaixo da vontade de Deus. E olha que nós temos muitas vontades, né? N vontades, nós somos seres cheios de vontades. Vontade não é uma coisa que dá de vez em quando. Nós vivemos o dia todo, a semana toda, o ano todo, o tempo todo sentindo vontades de inúmeras coisas, daquelas mais simples, como, por exemplo, comer um chocolate, né? E você fica naquela briga, como chocolate, não como não como, né? Que é uma coisa básica, o máximo que o chocolate vai fazer em você é, dependendo da pessoa, engordar ou não, mas isso não é tão grave assim. O problema é quando são vontades que provém da nossa alma e que atentam contra o próximo, atentam contra a verdade, vontades que atentam contra o caminho do bem, vontades que, no fundo, elas nos levarão a abismos, nos levarão a situações desagradáveis, vontades que às vezes nós temos e que, se não forem domadas na oração, elas nos levarão para o afastamento de Deus. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, essa não é uma oração que diz respeito à vida dos outros, né? Porque diz assim na terra como no céu, não está dizendo respeito ao universo em si, é como se dissesse isso para as plantas, para o universo sideral. Não, isso está dizendo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Agora, um problema que muitas pessoas enfrentam é que elas ficam querendo descobrir qual é a vontade de Deus. Muita gente não faz a vontade de Deus porque elas ficam tentando descobrir qual é a vontade de Deus. Ora, a gente não tem que descobrir qual é a vontade de Deus, a gente não tem que tentar, de alguma forma, estudar, prescrutar alguma coisa para a gente saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que Deus não quer. A gente sabe que Deus tem um plano para todos nós. Nós sabemos que Deus nos criou conforme o seu propósito. Nós sabemos que Deus nos criou para a glória do teu nome, do seu nome. Isso é maravilhoso, isso é reconfortante. Então, para saber a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, a gente não precisa sair do nosso lugar, a gente não precisa criar uma expedição assim notável, a gente não precisa iniciar um orfanato. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, né? A gente precisa mudar para a selva, mudar para outro lugar para a gente falar assim, eu quero descobrir qual é a vontade de Deus. É simples, é simples. Para você descobrir qual é a vontade de Deus, você precisa orar. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa ouvir. Você precisa obedecer o que Ele está dizendo. A vontade de Deus é um caminho. É a sua disposição em caminhar na verdade, caminhar no bem, caminhar na promoção do amor, caminhar na pacificação das pessoas, dos indivíduos. A vontade de Deus é esse caminho do qual nós amamos o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Porque essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus, esse é o caminho. Por isso que a oração, nós sempre insistimos em dizer isso, a oração não é um objeto, não é um meio para a gente alcançar coisas, a oração não é um meio para a gente tocar a Deus de modo que Ele seja sensível às nossas dores, sensível à nossa situação. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. A oração é relacionamento, oração é amizade, oração é interação contínua com Deus. Então, na medida em que você vai se relacionando com Deus na oração, conhecendo Deus na oração, o caminho, o propósito e a vontade ficam claros para a gente, ficam fáceis de entender, ficam fáceis de compreender. Acredito que um dos problemas que muitas pessoas encontram acerca da vontade de Deus
É que muita gente pensa que Deus tem uma vontade específica para elas. Deus tem uma vontade particular para elas, diferente, separado do plano que ele tem para o seu reino. A vontade de Deus para mim e a vontade dele para o seu reino na terra são a mesma vontade. Deus não tem uma vontade para que seja feita assim na terra como no céu e não seja a vontade que seja para mim. É a mesma vontade que Deus tem do seu reino sobre a terra, essa é a mesma vontade para a minha vida, já que eu sou o súdito, eu sou o servo do Senhor nesse reino. Então, o que eu quero chamar a nossa atenção aqui nesse Conectados em Oração de hoje? Não deixe que as suas vontades afastem você do Senhor. Não deixe que os caminhos do seu coração afastem você do Senhor. Não se dirija pelos desejos do seu coração. Muita gente diz, assim, siga seu coração, faça o que seu coração está dizendo. Irmãos, isso é pernicioso. O coração é enganoso. Nosso coração é mau. Siga e obedeça a palavra do Senhor. É só seguir. Siga o caminho. Siga o caminho do amor, da paz, do bem. Siga o caminho da generosidade. Siga o caminho do perdão. Siga o caminho da entrega. Siga o caminho da verdade. Siga o caminho da fidelidade. Siga o caminho da paz. Esse é o caminho. Ande nesse caminho. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Submeta-se a isso de todo o seu coração. E você encontrará forças para isso à medida em que você ora, à medida em que você se aproxima do seu Pai e você se dispõe a fazer a sua vontade. Faça aí de todo o seu coração. Max Lucado, que é um escritor, acredito que a maioria das pessoas aqui conhece, conta uma história muito interessante e que muitos de nós aqui vamos nos ver nessa história. Ele conta que quando ficava doente, sempre que ficava doente, ele tinha dois problemas. Um problema era a doença, com a qual ele ficava, e depois é que a mãe dele era enfermeira. Então, ele sempre que tinha as infecções, coisas desse tipo, então a mãe dele mandava ele correndo no armário de casa buscar a injeção, porque ele era tratado com penicilina. E vocês sabem que a penicilina dói bastante. E ele disse que quando ficava assim, a sua mãe mandava ele buscar o remédio, ele ia lá na estante onde estavam os remédios, aí trazia remédio para dor de cabeça, trazia remédio para dor no pé, trazia esparadrapo, algodão, metiolate, trazia todo tipo de remédio, menos a seringa e a penicilina, porque ele sabia da dor. E quando ele chegava diante da mãe com aqueles remédios todos, a mãe dele mandava ele voltar e dizia: volte e pegue o que eu mandei você pegar. Ele voltava, a mãe aplicava a injeção e ele ficava bom. Ora, o ponto a ser observado nessa alegoria, nessa história de Max Lucado, que é muito interessante para nós, é que não vá para Deus com opções. Não se apresente diante de Deus levando uma série de coordenadas, de variáveis, para que Deus mostre para você qual é a melhor. Não vá diante de Deus levando várias opções, para que Deus diga para você, escolha e diga: olha, meu filho, essa aqui é a melhor opção. Vá com as mãos vazias, vá sem planos ocultos, vá diante de Deus sem mandinga, sem dedos cruzados, sem nada escondido atrás das costas. Vá livre, livre diante do Senhor e ore a Ele, fique ali disposto a ouvir o que Ele tem a falar para você. É isso que Jesus está dizendo. Todas as vezes que vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
que o nosso coração encontre paz na vontade do Senhor. Que o seu coração seja pacificado na vontade do Senhor. Que a sua vida encontre propósitos, e o verdadeiro propósito na vontade do Senhor. Que os seus planos e projetos não sejam nada além do que a vontade do Senhor para a sua vida. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:10, que ele nos criou, somos feituras das suas mãos, para realizarmos as obras que ele já nos preparou antes da fundação do mundo. Então, o que nós temos que fazer não é buscar e tentar descobrir qual é a vontade de Deus. Nós temos que orar, nos relacionar com Ele, ficar diante dEle, porque Ele sabe qual é a vontade. Ele sabe qual é o caminho para todos nós. E volto a repetir, esse caminho de Deus, essa vontade de Deus para cada um de nós, ela não está separada da vontade dele, do seu reino de salvação, de transformação e de renovação. Aliás, é isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é permanecer nele para que você viva a sua vontade.